Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Esse podcast onde a gente se propõe a falar de saúde no seu aspecto mais amplo, desde saúde física, saúde mental, saúde emocional, até saúde financeira, para todos aqueles que buscam uma vida com mais qualidade. Então, hoje, falar aquela frasezinha clichê. Hoje eu estou com uma convidada especial, né? De novo, só senta nessa cadeira quem é especial. Então, vou fazer aquela apresentação formal, como vocês já estão acostumados, e depois vocês vão saber mais sobre ela. Então, gente, eu estou aqui com a Cíntia Alves, que é psicóloga, palestrante, host do podcast Deixa Eu Ler Meus Posts. Atua com desenvolvimento humano há mais de 25 anos, promovendo autoconhecimento, fortalecimento pessoal, gestão de conflitos e mudança. Especializou-se em neurociência do comportamento, terapia cognitivo-comportamental, qualidade de vida e felicidade nas organizações. Então, Cíntia, muito obrigada por você estar disponibilizando o seu tempo para estar aqui com a gente batendo esse papo. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, Manu. Fiquei super contente. Estou ansiosa para a gente conversar. A gente foi meio corrido, a gente já se conheceu assim, mas é bom que fica com gostinho de quero mais, né? Cíntia, eu sempre apresento formalmente as pessoas e depois eu peço para ela se apresentar para além do que ela faz. Mas antes, deixa eu só dar um recadinho que eu sempre esqueço, que é, se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho para você ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Então, agora eu quero que você se apresente para além do que você faz. Que gostoso isso. Sabe que essa já foi uma dificuldade, assim. E acho muito importante que a gente possa refletir, né, sobre isso. Bom, então eu sou a Cíntia, eu sou mãe do Enzo e do Miguel. E para além da maternidade, eu amo cozinhar, é por isso que eu fico aprendendo sempre, porque afinal de contas, não é porque a gente gosta que a gente sabe fazer e faz bem. Então, eu adoro e estou aprendendo. Também estou aprendendo a surfar em longboard. Ah, que delícia! E já faz 8 anos, mas eu sigo aprendendo. Já entro no mar sozinha, já pego as minhas marolinhas, mas é um esporte que chegou na minha vida aí na última década e que, assim, eu continuo tentando me desafiar. Gosto muito de aventuras ao ar livre e viagens de natureza. E sou uma pessoa que estou tentando cultivar cada vez mais, para além do trabalho, a minha vida. Porque o trabalho é parte dela, mas não pode me aprisionar nele, né? O que a gente faz também nos define, mas não é só isso, né? A gente tem, você falou que por muito tempo foi desafiador responder essa pergunta, e é desafiador para a maioria das pessoas que sentam nessa cadeira, né? Por isso que eu até passei a informá-las que eu faço esse tipo de introdução. Porque tem gente, inclusive, que fica desconfortável para responder, não sabe mesmo, né? E aí a gente já começa introduzindo o nosso assunto aqui, né? De qual é o momento? Eu estava fazendo essa reflexão de ontem para hoje, né? Qual é o momento que o ser humano perde a essência dele? Não vou dizer... vamos lá. Perde para o externo, né? Porque a criança, ela começa a copiar um pouco os pais, mas ela tem uma essência ali. Ela é livre de preconceitos, por exemplo, né? Qual é o momento que psicologicamente essa essência se mistura com o que vem de fora? Interessante, porque eu estava vindo para cá e, ao acaso, se é que ele existe, eu me lembrei de uma pesquisa que foi realizada com bebês para identificar se a bondade era algo genuíno ou se poderia ser algo, como qualquer outra habilidade social, aprendida, né? E nessa pesquisa, os bebês, né, entre 18... Eles tinham em torno de 18 meses, tá? Eles ficavam em uma sala e eles eram colocados em pontos diferentes e tinham alguns obstáculos, então, de forma que eles não conseguiam enxergar onde os outros estavam. E os adultos saíam de perto para ver qual seria a reação dos bebês, né? Alguns continuavam entretidos ali e outros começavam a chorar. Aqueles que não estavam chorando imediatamente percebiam o choro e começavam a, de forma inquieta,
procurar de onde vinha e saíam, né, da forma como conseguiam, engatinhando, caminhava, levanta, cai, aquela história de criança que aprendeu a andar, né? E até que encontrasse onde estava o bebê. E quando encontrava, eles não só ficavam tentando fazer o bebê parar de chorar, como fazer o bebê sorrir. E bebês que eles não conheciam antes, não tinham uma interação prévia, né? E as únicas crianças que começavam a chorar junto eram aquelas que procuravam e não encontravam onde estava o outro bebê que chorava. E aí, então, os pesquisadores concluíram que a bondade é algo genuína. Então, o nosso instinto, ao detectar o sofrimento humano, ele veio preparado para socorrer, para encontrar, para acolher e acalentar, né, assim, melhorar a condição emocional daquele ser que... E aí a gente para pensar, né, em termos de amadurecimento neurofisiológico e tudo mais, a gente sabe também que essa criança, ela não está necessariamente agindo com o neurônio espelho, ela não está imitando alguém fazer isso, né? E a gente também sabe pelas pesquisas que as emoções, elas são interpretadas pela mente depois de terem sido manifestas no corpo, né? Depois. Então, a gente sente e a gente fala, isso é tristeza. A gente sente, isso é alegria, né? E isso significa o quê? Né? Que se a gente tem uma emoção que a gente identifica, e as crianças têm essa habilidade também, essa emoção ela é muito mais contagiosa nas crianças do que nos adultos. Né? Então, nos adultos, o nosso contágio emocional acontece para emoções desprazerosas, desagradáveis, enquanto que na criança não. E aí eu achei esse dado muito surpreendente, muito fabuloso, porque embora ele fale algo que a gente mais ou menos acredita, que a gente nasce com a predisposição para o bem, para o amor e para a bondade, né, para a generosidade, você ter um dado de observação. Claro que eu estou trazendo uma pílula do que esse estudo, né? Mas para dar contorno um pouco para essa percepção que eu também tenho, né, de que a gente vai perdendo muito daquilo que a gente chega trazendo biologicamente, porque muitas das nossas características, tendências comportamentais também têm traços de memória das gerações anteriores, da nossa espécie, que está em evolução, né, há muito, muito, muito tempo. E a nossa sociedade, né, na minha visão, tem uma forma de comportar-se que reprime as emoções que são produtivas nesse campo do afeto, da generosidade, estimula a competição excessiva, que leva ao egoísmo, que leva à ameaça e à fisiologia da ameaça, do modo de sobrevivência, em que eu deixo de considerar a bondade como algo que me move, me movimenta mesmo, né? E começo a considerar os meus objetivos individuais. E aí eu acho que tem uma imagem assim que eu acho que me ilustra muito isso. Imagina um grande quebra-cabeça, né? A peça que está faltando é sempre a que destaca. A gente está sempre procurando. E o que a gente percebe que a nossa sociedade faz hoje? Estimula as pessoas a buscarem esse lugar de destaque. E destaque é sempre aquilo que está acima, que deixa o jogo incompleto. E a gente gosta dessa ideia do destaque, mesmo que isso signifique tirar ou diminuir a importância de todas as outras peças do tabuleiro. E a gente também acaba tendo um efeito que é você valorizar, até individualmente, pensando individualmente, valorizar muito mais o que está faltando do que o que você tem. Né? Que eu falo, a gente acaba valorizando o que falta e não o que farta. Sim. Né? É interessante, porque eu nunca tinha pensado por esse ângulo e estou fazendo essa reflexão nesse momento, inclusive, né? Sim, e também acho que algo dessa nossa forma de conviver socialmente, porque isso não é igual em todas as culturas. Sim. Eu acho que nas ocidentais, a questão do capitalismo, do consumismo desenfreado, né, faz com que a gente consuma a nossa própria vida, o nosso próprio tempo, pague alto
né, com a nossa saúde como uma moeda que deveria ser inegociável, em troca de pertences, né, de coisas que não fazem real sentido. Então, a nossa essência ela vai ficando camuflada, porque, em essência, o ser humano precisa, em termos de necessidade mesmo, de bem pouco do que o consumismo e a materialidade, né, das conquistas podem oferecer. É que eu tenho percebido, eu não sei, acho que a pandemia acelerou muito tudo, principalmente essa questão da saúde mental. Eu acho que, como ela ficou mais evidente com a pandemia, eu acho que também algumas coisas se aceleraram muito, no sentido de que as pessoas não se dão conta. Eu falo assim, gente, qual foi a última vez que você acordou e se espreguiçou? Não só se levantou da cama no automatismo do despertador, já atrasada, se demole, né? Porque ficou botando ali o soneca 500 vezes. Então, as pessoas foram se desconectando. E eu falo assim, você não lembra nem que você pode respirar. Você não lembra nem que você tem a respiração como uma ferramenta gratuita ali, porque é tão instintivo da gente que a gente até manda o outro respirar fundo, né? Sem nem saber fisiologicamente o que acontece numa respiração profunda, a gente já manda para o outro, respira fundo. Porque o nosso corpo conhece esse caminho, né? Sabe que esse caminho funciona. Exatamente. E aí a gente se desconectou ali e as pessoas falam, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho... Tá, mas no tempo que você tem... Se você não tem tempo, você tem o quê, então? Pois é. Porque a vida é o tempo acontecendo. Exatamente. Mas aí, né, a gente fica tentando também ter empatia com aquelas pessoas que realmente têm, né, enfim, a gente fala de diversas camadas sociais, né, é óbvio, a gente tem uma bolha que não tem tempo porque não prioriza de fato, e tem a galera que realmente fica correndo contra o relógio, né? Tem, mas eu acho que isso que você falou, Manu, que eu acho muito, muito interessante, que é o tempo do espreguiçar-se. Né? Tem coisas que são muito menores. Exato. Né? Eu não estou falando da pessoa parar a vida para fazer massagem, para fazer o pilates. Muito embora, se você tiver essa oportunidade, por favor, faça. Né? Não é disso que se trata. Eu acho que é de uma escuta do que está acontecendo. Exatamente. Quando você levanta e não, assim, quando você acorda e não levanta. Você levanta e desmarca os seus compromissos ou se arrasta para cumpri-los. A gente está falando de uma vida com pouca vitalidade e, principalmente, de um comportamento evitativo. Porque se eu estou aqui na cama mais tempo do que eu deveria e se eu estou procrastinando com muita frequência, eu estou com um comportamento evitativo da minha própria vida, dos meus próprios compromissos, obrigações. E, frequentemente, eu não me dou conta de que eu estou evitativa porque eu estou vivendo no modo ameaça. O tempo inteiro. E eu vou dizer que o mais interessante ainda, se é que isso já não é o suficiente, é que, às vezes, o que nos ameaça é a perenidade, é a tranquilidade, é a segurança, é a estabilidade. A gente deseja. Mas quando a gente tem uma hora livre do dia, eu não sei, eu escuto isso das pessoas, eu ainda sinto bastante isso, hoje menos, porque eu me dispus a treinar isso, eu coloquei isso como uma meta, mas, nossa, o que eu faço com o tempo livre? Nossa, mas não é possível, deixa eu olhar a agenda 1000 vezes, meu telefone vai tocar já com alguma cobrança, que eu deixei cair algum compromisso e eu não me dei conta, porque eu estou sempre preenchendo a agenda com um excesso de coisas que eu fui sendo levada a tomar e assumir. E, no fundo, esse comportamento evitativo não é, então, com relação àquela agenda só de coisas que eu cumpro, mas daquilo que eu estou evitando viver, que eu estou evitando olhar, que eu estou evitando me apropriar. Né? Então, do que é que eu estou fugindo? Ó, eu estava falando, né? Falando do tempo, falei não só o espreguiçar, eu falo, gente, se você se espreguiça, faz uma respiração profunda, lembra qual é o dia da semana e pensa numa palavra ou numa frase que você escolhe para guiar o seu dia, isso não vai durar 1 minuto. Então. E que às vezes faz toda a diferença, né? Então, óbvio, tem as coisas que demandam mais tempo, e que, né, a gente falou aqui de gente que tem privilégios de poder escolher, e tem a pessoa que preenche a agenda propositalmente para fugir de alguma coisa,
E a gente muitas vezes ainda se culpa por ter tempo livre. Eu sou plantonista, né? E aí, a vida de plantonista não tem dia. Tem dia que você trabalha segunda, tem dia que é terça, tem dia que é final de semana, tem dia. Eu não, graças a Deus eu não. Mas sim, tem gente que sim, né? Tem gente que vive de sobreaviso. E aí? Nunca tem tempo, né? Tipo, você não pode se comprometer com nada. Mas assim, eu por muito tempo, Cíntia, eu me sentia culpada nos meus dias de folga. Porque eu sempre ouvia assim, eu sou funcionária pública, né? Funcionária pública é aí, ó, vida mole. Segunda-feira tá livre. Aí eu falo, mas você não vê o sábado que eu trabalhei, o domingo que eu trabalhei, o feriado que eu trabalhei, o Natal, Carnaval, Réveillon, ninguém vê isso, né? E eu me sentia culpada de repente, sei lá, numa segunda-feira ir na praia. Porque é o horário de herdeira, é o horário que eu vou treinar, normalmente eu vou treinar 10, 11 horas da manhã. Vida mole. A gente se sente culpada porque a sociedade impôs que a gente tem que ter a agenda. É bonito dizer que não tem tempo, né? Se romantizou essa coisa de né? Não tenho tempo para nada. Então, eu muitas vezes pergunto para as pessoas assim, e quando é que você vai ter tempo? Quando você estiver no leito de morte e vai dizer que se arrepende de, né? Porque é um dos maiores arrependimentos das pessoas é ter trabalhado muito. Sim. Né? Sim. Muitas coisas na sua fala me tocam, né? Assim, me identifiquei muito, porque o meu início na profissão, né, como psicóloga, eu saí da faculdade e não me sentia apta para os atendimentos. Então, eu comecei uma pós imediatamente em psicologia hospitalar e da saúde, em promoção da saúde. E durante ainda a pós, eu tive uma oportunidade e fui trabalhar em um hospital. E eu fiz uma jornada longa, extensa em hospitais, né? De quase 25 que eu atuo, por 15 eu estive em hospitais. E eu trabalhei em plantões, trabalhei de sobreaviso. Eu me sentia culpada, não só com o tempo livre, mas em ter saúde, em ter uma estrutura de vida, às vezes em ter todo o tempo ou a ilusão dele, né, pela frente. Por quê? A vida de quem cuida de outras vidas passa por testemunhar processos. E em um hospital, a gente tem a dualidade vida e morte o tempo todo. O tempo. E a gente acaba, sim, fazendo uma reflexão. Meu primeiro burnout aconteceu quando eu tinha 25 anos. Porque eu tinha horário para entrar no hospital, 7 da manhã, e eu não tinha horário para sair. Porque eu não conseguia ir embora. Eu não conseguia atravessar o corredor entre a sala, que eu deixava as minhas coisas, minha bolsa, enfim, para ir embora, e chegar no elevador sem passar por uma sala de espera de notícias de cirurgias. Como é que você passa e não olha para as famílias e elas estão ali, ansiosas, né? Eu criei um grupo, chamava-se O Que Se Espera na Sala de Espera, porque eu falava, gente, eu não consigo atender todo mundo, o que eu faço? Criei um grupo para trazer quem quisesse, e vinha muita gente. E aí eu cada vez mais estava ali disponível para lidar com o sofrimento daquelas pessoas, para me disponibilizar a escutá-las, evitando o meu julgamento ou até a necessidade de curá-las. Mas a verdade é que isso dura pouco, porque a gente vai cedendo para aquela rotina do hospital e da pressão que aquelas pessoas estão vivendo, de ver as famílias, de fato, perdendo seus entes queridos, né? De ter tido a oportunidade de estar com aqueles pacientes que vieram a falecer no momento anterior à morte, né? Fazerem as suas reflexões sobre o que tinha sido a vida, de receber muitas vezes o aconselhamento deles, porque muitos me olhavam e diziam, filha, trabalhe menos, olha, eu estou no meu último suspiro, eu sei que eu não vou sair daqui, eu estou te dizendo, dê valor para sua família. Diziam coisas que tinham a ver com a história deles, né? Mas que não deixava de fazer conexão com a minha e com a de todo ser humano. Sim. E eu estava na contramão disso. Então, eu me lembro de situações assim, que eram rotina, e você sabe como é isso.
quem está nos ouvindo talvez tenha também essa oportunidade, eu não tinha horário para refeição, não dava tempo. E me lembro que eu e uma colega tínhamos atendido um caso muito difícil de uma família que sofreu bastante mesmo com a notícia de falecimento, né, do seu ente, e o médico tinha nos chamado porque ele queria dar a notícia, né? Então ele dizia para a família que estava em caso social do sertão da Bahia, com muita dificuldade de entender aquela linguagem técnica e tudo mais, e não entendiam uma palavra daquilo que era dito. E o médico disse, olha, fizemos o possível, fizemos o procedimento X, Y, Z e tal, mas infelizmente ele não sobreviveu. Eles se olhavam e olhavam para o médico e, ele morreu, doutor? Ele não sobreviveu. Mas ele morreu? As pessoas entendem o fim da vida como morte e o médico não conseguia falar a palavra morte. Gente, que coisa angustiante. Aí ele olha para a gente e diz, olha, fiz o meu trabalho. E sai. E aí, eles olhavam para a gente, então ele morreu? É o que o médico estava dizendo, né? De outra forma, em outras palavras, é que ele morreu. É muito doido, porque eu vejo isso, principalmente na classe médica, mas eu vejo que isso também é uma fonte de sofrimento para eles. Muito, porque eles não aprendem isso na faculdade. Não né? só eles, nós todos. Porque nós as todos, pessoas acham que quem faz psicologia tem uma aula lá que fala sobre autocuidado. Eu estou respondendo a uma enquete de estudantes de psicologia, e eles me disseram, o que foi que você sentiu falta na sua formação, né? E aí eu disse, olha, eu sei que no currículo da medicina, até 6 meses atrás, não havia uma disciplina que falasse sobre como lidar com o enfrentamento. E não é só um curso técnico de como fazer comunicação não violenta ou trazer más notícias, né? Como é que isso te impacta? Como é que isso vai mexer com toda a sua vida? Porque isso é algo que vai ser a sua rotina de vida se você Sim. ficar por aqui, né? Sim. Eu me lembro de ter visto no currículo da Santa Casa que havia um único semestre. E aí eu fui ler o currículo da disciplina de psicologia e o que tinha ali era, tipo, ensaios da sexualidade de Freud. Sério. Sim. Com todo respeito. Não é disso que se trata, né? E aí você vai para o currículo da psicologia. 0. Não havia um único semestre para falar como é que cuidar da saúde mental das pessoas afeta a sua saúde mental. Na enfermagem também não tem. E nem nenhuma. Então, também não tem. O comportamento do médico, como de todo o ser humano, é evitativo quando não há recurso. Sim. E isso está longe de julgamento. Isso é uma consequência. E quem é que cria esses currículos? Quem é que abre espaço para a gente, pelo amor de Deus, entender que o ser humano precisa de um treinamento, sim, técnico, emocional, de um espaço para validar o próprio sofrimento, sim, e ressignificar o que significa falhar. Entender que a gente, como profissional de saúde, né, criaram aquela coisa de que o profissional de saúde é salvador de vidas, né? Imagina, médico não sabe lidar com... Eu vou dizer, eu fiz residência em oncologia no INCA, né, no Instituto Nacional de Câncer, há 20 anos atrás. E eu falo sempre que o meu aprendizado ali foi muito mais emocional, espiritual do que técnico. Ali eu comecei a ouvir falar em cuidado paliativo. E é muito engraçado a gente estar tendo essa conversa, porque o meu próximo convidado é um médico paliativista de hoje. Que interessante. E olha, isso não é à toa. E ali eu ouvi falar pela primeira vez em cuidado paliativo. Então, eu comecei praticamente a minha carreira profissional conhecendo o cuidado paliativo, aprendendo a lidar com isso. E hoje, 20 anos depois, que eu trabalho no setor de neurologia de um outro hospital, eu ainda vejo o quanto os profissionais de saúde têm dificuldade de lidar com a paliação, com lidar com o paciente em cuidado paliativo, sabe? E a gente está falando isso em 2024, né? Que vamos falar de pessoas que, por exemplo, não vão ter cura
mas vão lidar com essa doença por muito tempo, porque também criou-se aquela coisa de que cuidado paliativo é fim de vida. E às vezes o paciente está em paliação 20 por muito anos, tempo, 15 anos, sim. né? Então, eu concordo com você. Eu acho que saúde mental deveria ser matéria obrigatória nas faculdades, mas com esse olhar de que é preciso, primeiro, a gente cuidar da gente para ter condição de cuidar do outro. E até receber esse cuidado. Sim. Porque eu sinto que as disciplinas desse tipo precisam ser práticas. Elas precisam gerar um espaço para rodas de conversa. Eu me lembro que nesse hospital, por exemplo, era um hospital de especialidade em cardiologia. E então eu atendia pacientes necessariamente cardiopatas. Uhum. E eu passei um período grande em UTI pós-cirúrgica, pré e pós-cirúrgica, cirurgia do coração, de vários tipos, mas muito tempo eu fiquei na unidade coronariana. Ali a equipe era fixa. Antes de chegar ali, eu criei e tive o apoio do RH, mas dentro do hospital ninguém sabia se isso era uma coisa da área da psicologia clínica ou se era da área de recursos humanos, né? Uhum. Então, eram grupos de humanização. As pessoas falam em humanização hoje, já foi moda lá atrás, né? Mas o que era isso? Vamos falar sobre morte. Vamos falar sobre o paciente que não quer ir embora, que tem hospitalização prolongada. Vamos falar sobre como é ser a rede de cuidados profissionais, a rede de apoio profissional, já que ele não tem social e não tem familiar. E os médicos, enfim, os enfermeiros tinham que se inscrever para virem nessas conversas. Tinha dia de eu ficar ali com 2 pessoas, 3 pessoas, e houve momentos em que haviam 10. Mas o mais interessante, o RH depois queria um relatório, que eu não gerava, porque daí tem a questão da ética profissional, do tipo de informação que você concede para quem, com qual propósito. Então, tinha uma cultura ali, que hoje a gente chama de segurança psicológica, que estava dando sinais de que queria surgir, né? Mas que ainda tinha uma certa pressão, as pessoas tinham medo de participar e serem vistas como despreparadas, frágeis, sem condições emocionais, quando na verdade estavam cada vez mais capazes emocionalmente de lidar com as suas rotinas, né, de trabalho. E aí, quando eu fui para a unidade coronária e a equipe fixa, eu passei a fazer parte dessa equipe fixa, foi quando eu me dei conta do meu primeiro burnout. Eu lembro que era uma equipe que meio que surgiu jovem, assim, né? Então, as pessoas muito motivadas e cuidadosas e amorosas e gentis e, enfim, aquele amor que a gente tem mesmo, né? Quando está ali trabalhando, servindo. Em algum momento, essas mesmas pessoas se tornaram frias, cínicas, mal-humoradas, assim, ranzinzas, né? E aquela coisa toda de livro, eu estava vendo ali, o do Leito 13, o chato, não sei o que, e esse aí, sua vez, vai todos você. os dias. Eu, inclusive, muitas vezes tenho essa. Porque ainda é uma defesa. Tem. Total. E aí eu olhei e falei, gente, estamos adoecendo. E aí, na época, eu estou falando de 2006, 2007, eu fui procurar um mestrado, porque eu falei, eu preciso me especializar. Não existia uma especialização. Eu nem fazia questão do mestrado em si. Mas eu encontrei uma especialização que era o stricto sensu, que era saúde do trabalhador, que era na Unifesp. Bom, ingressei lá, fiz 6 meses. Aí não tinha nada a ver com o que eu queria estudar. E aí eu fiz a opção de sair dali. Mas eu já estava vasculhando e aí eu descobri um pouco sobre autocuidado com a Margaret Moore, que é uma coach de saúde e bem-estar, uma pesquisadora de Harvard. Fiz a formação com ela, depois fui coach dela, fiz uma experiência bem interessante. Mas já em um outro hospital, porque daí, bom, eu adoeço nesse período, me afasto, tenho meu segundo filho e 1 ano depois eu volto para o hospital, num outro hospital, para trabalhar em um programa que se chamava Programa Bem-Estar. E ali eu estaria à frente dos cuidados emocionais dos profissionais de saúde. Formalmente era esse o meu trabalho. Eu falava, universo, obrigada. Porque era isso que eu estava buscando já. E aí fiz essa formação, algumas outras, mas nesse ínterim, eu pude entender que todos nós vamos experimentar esse adoecimento, porque o hospital é um ambiente insalubre. A gente fala muito mais de doença
do que de saúde. A gente fala muito mais de morte do que de vida. A morte é um fenômeno, ela vai acontecer. A gente tenta evitar ou viver o melhor possível, né? Eu acho que a Maria Quintana Arantes que diz que Maravilhosa. a boa morte é ter tido uma boa vida, né? E ela também, né, é precursora aí do movimento paliativista. Mas o quanto que a gente não consegue também, sabe, trazer isso com tranquilidade e como uma questão de humanidade que a gente possa simplesmente compartilhar. Sim. Né? Ali naquele programa eu tinha as condições técnicas, éticas, ideais para fazer o trabalho. Foi incrível, durou bastante tempo. Em algum momento eu resolvi que eu ia me dar alta de hospital também, né? Eu estou nesse processo, tentando. Mas é isso que você falou, é bem isso que você falou, assim. E quando eu olho para esse cenário de hoje, que, por exemplo, que as empresas, ainda que algumas relutem, mas elas já estão se dando conta da importância de lidar com a saúde, de um modo geral, não só a saúde mental, né? A saúde de uma forma integral, elas precisam lidar e olhar para a saúde dos seus colaboradores, eu vejo o quanto isso ainda está distante dos hospitais, tanto público quanto privado. Para mim é muito doido, é um conflito muito grande que eu vejo e falo, gente, os últimos lugares a se falar de saúde do colaborador de fato é os hospitais. Isso é hospital público, é hospital privado. Eu amei que você falou colaborador, porque... Eu não gosto desse termo, não, tá? Mas eu prefiro ele tá do posto. que recursos humanos. Eu prefiro do que recurso humano, porque eu participei do Maio Humanizado, que foi criado pela Verusca Galvão, que faz esse trabalho de tentar levar para as empresas um espaço para se falar sobre a saúde humana, né, a condição humana. E ela criou esse movimento que chama Maio Humanizado. E na palestra ali, momentos antes de entrar, eu já estava muito incomodada com essa ideia de chamar o ser humano de recurso. Eu fui olhar no dicionário, né, recurso. Aí vi lá, humano, e depois vi recursos humanos. E aí me deu curiosidade, eu vi recursos naturais. E assim, não dá, ou bem é um recurso, ou é humano. Né? O ser humano, ele está muito mais para ser natural, natureza, porque nós somos seres vivos que vamos morrer, né, do que um recurso. E assim, é muito interessante pensar que as empresas de fato enxergam e usufruem. Não é uma questão de semântica, é do significado. O ser humano é um recurso que ele vai explorar, tipo a caneta, a hora que acabar a tinta, descarta. É isso aí. Dá um relógio bonitinho que ficou 30 anos aqui, tá bom? Obrigada. Próximo. Aquela coisa, né? Você não é insubstituível. Olha, assim, peraí, eu sou um recurso ou não sou? Porque se eu trato como recurso, eu vou simplesmente explorar, tirar uso e acabou. E nenhum recurso natural pode ser tratado dessa forma, e nós somos recursos naturais e finitos, coisa que muitos dos nossos recursos naturais hoje a gente entende que não, né? Mas que se não são cuidados e a gente está conseguindo não cuidar direito, também estão sendo levados à escassez, né? E parece que quanto mais a gente tem informação, quanto mais a gente sabe, mais na contramão a gente está indo, né? É uma loucura, assim. Eu tento ser otimista, mas eu sou uma otimista realista. E eu sei que a gente está numa bolha que talvez às vezes a gente vê que, olha, não é que o pessoal está começando a fazer direito, é igual atividade física. Eu corro, faço esporte, faço bastante esporte. E eu falo, gente, eu tenho a sensação que as pessoas estão praticando mais esporte. Aí quando você vai ver a estatística, não está acontecendo. Então, eu fico tentando ser otimista, mas é doído. Eu acho que o otimismo é um sinal de esperança, é ela que move a gente, né? Tem que ter, né? Tem que ter. Eu assisti um documentário no Sesc há pouquinho tempo, coisa, sei lá, de 2, 3 semanas, chama-se Biocêntricos. Fabuloso, recomendo. Deve estar no YouTube. E vou até anotar. Fala sobre biomimética, que é algo que eu descobri que existe durante a pandemia e passei a estudar e perseguir o termo, que é a capacidade do homem de aprender com a natureza, né, e se apropriar dos seus recursos para
solução de problemas. Então, tudo que a vida trouxe se resolve, né? Então, a banana, você come a banana, se você jogar a casca dela no chão, ela vai ser absorvida e se for um solo, aquilo ali vai virar adubo. Então, a embalagem da banana é o adubo da próxima banana. Sim. Sim. E a gente faz o quê quando a gente vai comer um alimento? A gente pouco tira a casca e a gente muito abre o pacotinho. Esse pacotinho vira adubo? Não, a gente criou um lixo indestrutível praticamente, que se acumula e suja e que não tem função depois de usado. Nada na natureza tem esse conceito. Exatamente. A nossa vida não tem esse conceito. E quando a gente vai criar alguma coisa, a gente precisa entender que as coisas têm fim. Fim no sentido da finalidade. Né? E eu sinto que um pouco dessa falta de consciência que nos leva a não conseguir melhorar, né? E ter esse viés também de confirmação, mas que eu acho que é realista, de que talvez não estejamos melhorando, só estamos mais bem informados, ou tem mais informação chegando, e talvez um pouco dessa informação seja para massificar conceitos, e eu questiono um pouco assim, a intenção, o momento, a forma, a linguagem, né? Mas a esperança, né, que a gente está falando e que me conectou com a lembrança do Biocêntricos é de que se cada um de verdade, ao invés de olhar para o lado, pensar, eu não vou resolver esse BO, essa treta é gigante, mas o que eu faço hoje? Né, no que eu tiver acesso, diminuir um pouco. Eu não consigo tirar o plástico da minha vida, mas eu consigo reduzir o consumo. Né? Então, eu vou ao supermercado e tenho as minhas sacolas retornáveis, recicláveis. São coisas pequenas, mas que se todo mundo fizer, a gente começa a ter algum resultado. E se eu não consigo fazer 1 hora de corrida, né? Eu consigo 15 minutos todo dia caminhar, eu consigo ir para o metrô a pé. Eu consigo trocar o elevador por uma escada? É isso, é essa reflexão. Eu consigo deixar uma garrafinha d'água, eu trouxe, você viu ali, né? Para onde eu vou, eu consigo beber mais água, né? Eu consigo levar uma fruta ao invés de comprar o sanduíche. O que é que eu nem tentei? E de cansaço, né, e de sobrecarga, e da habituação que a gente tem, porque é um mecanismo de autodefesa, se habituar a essa realidade, imitando ela, pertencendo a ela. Sim. Né? O que eu estou deixando de experimentar e tentar, porque eu acho que o que eu vou fazer não é suficiente, eu não vou resolver mesmo. E eu escuto muito a frase, mas na minha vez... Agora que é a minha vez? Não, desculpa. Ou então, não vai mudar, sempre foi assim. E veja, eu estou dizendo coisas aqui que fica parecendo que... Eu tenho medo que pareça, na verdade, que eu estou super resolvida com isso. Estou nada, estou num super conflito. Estou falando disso porque eu tenho pensado muito sobre isso. Porque todo dia eu coloco a cabeça assim, para avaliar. Sabe, eu vou ao supermercado, quando eu vou comprar uma embalagem de alguma coisa, eu procuro ver se aquela embalagem ela é de plástico reciclável. Né? Eu procuro fazer a escolha por um alimento que é orgânico. Se eu tiver essa possibilidade. Né? E eu ainda fico indignada com a quantidade de plástico que vem para embalar, sei lá, um negócio assim. Né? Quanto de material vem para embalar esse telefone? É uma caixa cheia de traquitanas, de coisas. E, em nome do quê? Mas tem que ser uma embalagem bonita, que chame atenção. Quais são os valores que estão nos movendo? Eu ainda estou lá respondendo a sua primeira pergunta. Mas é verdade. Porque eu acho que a gente acaba se perdendo no meio do caminho por não fazer a reflexão do que é importante para cada um e o que a gente faz em nome daquilo que a gente acha que é importante. E isso sim é esperança. É você praticar aquilo que você sabe que pode até não ser o suficiente, mas te coloca no caminho. Te coloca alinhada com seus valores, né? Te coloca no caminho de chegar lá. Eu gosto muito de falar que tudo começa pelo autoconhecimento. E acho que a primeira pergunta que a gente tem que responder, me corrija se eu estiver errada, quando as pessoas têm dificuldade, porque as pessoas têm dificuldade, elas não sabem quem elas são. E eu falo assim, para mim,
a primeira pergunta que você faz para você entender quem você é, quais são os meus valores e quais são os meus valores inegociáveis. Eu acho que a partir daí você começa a ter uma definição de quem você é. Mas as pessoas não sabem mais quem elas são. A gente está de novo lá na primeira pergunta, porque quando você pergunta quem você é para além do que você faz, não, buga. Buga. Quando eu dou palestra, o meu primeiro slide, que é o slide que eu me apresento, eu boto lá várias coisas que eu faço e eu falo sempre que eu gosto de mostrar esse slide para mostrar o que eu faço, mas que também mostrar a infinita possibilidade, né? Várias possibilidades que a gente pode escolher ser, porque sim, o que a gente faz também nos define, mas isso está em constante mudança, porque também ensinaram para a gente. A gente também pode definir o que a gente faz. Sim, e que também ensinaram para a gente que a gente tem o que você quer ser quando crescer? Só quando crescer, né? E que essa coisa, você só pode ser uma coisa e essa coisa não pode mudar nunca. Socorro. Né? Quando fala que aos 45 anos de idade, quando eu falo que eu quero sair do hospital, não estou nem falando em mudar de profissão, mas eu falo que quando eu quero sair do hospital, as pessoas perguntam, você vai largar a enfermagem? E aí eu falo, mas desde quando a enfermagem é só doença? E desde quando a enfermagem se resume a trabalhar em hospital? Então, de fato, a gente não sai dessa primeira pergunta que eu te fiz, porque eu acho que quando a gente fala de saúde mental, de qualidade de vida, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é quem sou eu? Você falou duas coisas muito importantes, uma delas foi bem no começo. Você falou sobre a falta, né, da gente olhar para o que tem. E acho que falta olhar para o que tem. Mas eu também acho que tem um aspecto da falta que é muito importante, né? O desejo vem da falta. Sim. Né? Essa é uma frase do Lacan, não é minha, é lindíssima, é dele. E que eu concordo, né? Porque o que movimenta a gente não é só o que a gente tem. É o que a gente não tem. É o que a gente ainda não é. Né? Mas será que essa falta, agora eu vou te provocar. Por favor. O que eu sei que me falta ou o que eu acho que me falta? Porque às vezes a gente está em busca de algo que dizem pra gente que está faltando. Ou vou te provocar mais ainda com isso. O que me falta, o que me dizem que me falta, ou é o que eu acho que vai me trazer e vai tampar a falta ao invés de eu me desenvolver a partir daquilo que eu não tenho. E não é comprando coisas, é vivendo experiências, né? Quantas vezes, quando a gente vai presentear alguém, a gente presenteia com experiências? Não, normalmente você dá uma coisa, né? E uma experiência. A experiência pode ser você preparar um bolo de aniversário para aquela pessoa. Eu falei que eu gosto de cozinhar, né? Pode ser você falar, vamos passear, fazer um dia diferente. Olha, aqui na Serra da Cantareira, em São Paulo, tem o núcleo do engordador, lá tem cachoeiras, tem trilhas. Você não precisa sair tanto assim da cidade. Vá aos parques, né? Vamos tomar um café num lugar diferente, ficar junto. Vamos brincar de alguma coisa, porque essa coisa do brincar que fica na infância. Então, a falta, né, que a gente fala é também a falta que o Winnicott, que é um pediatra que desenvolveu depois a psicanálise winnicottiana, fala da mãe suficientemente boa, não é aquela que entrega tudo que a criança precisa, ela entrega o que ela tem e ela dá espaço para que a criança tenha que desenvolver o que ela não oferece. Mas ainda tentando a resposta de caminhos que possam ajudar as pessoas e nos ajudar também, né, continuamente a entender quem a gente é, eu acho que tem muitas perguntas que são reflexivas, né? Mas eu começaria também o que me confunde. Porque eu acho que a confusão, que é diferente da dúvida, né? A confusão é aquela coisa que gera angústia. A dúvida ela gera abertura, curiosidade, interesse, ela conecta com uma coisa mais gostosa assim, de sentir. Né? A confusão, ela angustia, ela incomoda. Né? Aquilo ali já não é seu. Claramente, a confusão é quando você se mistura com outra pessoa e está trazendo. Então, as coisas que te trazem confusão e que já são quem você não é,
É tudo aquilo que você está vivendo todos os dias, continua te angustiando, te confundindo, te incomodando e você mantém. Se a gente começa a tirar da rotina ou da vida ou daquilo que for possível, porque eu sei que a transformação também não é muda, página vazia, vamos seguir. Não, eu sei que não é isso, né? Que isso não é possível, não é realista, né? Mas o que tem de otimista nisso? Eu consigo enxergar, então, com a fotografia atual, o que é que eu estou fazendo que está aqui porque eu não parei para apertar o F5, né? Aquela tecla do update. Eu estou rodando numa versão anterior minha. Eu estou mandando, sei lá, às vezes relacionamentos, amizades, empregos, endereços, até o guarda-roupa, né? Costumes, hábitos, falas que não traduzem mais o que eu acredito, né? Então, se a gente puder tentar buscar onde é que está a verdade naquilo que a gente está vivendo, a gente chega lá naquela coisa da essência, se escutar, porque e a gente vai saber, a gente vai se ouvir. Sim, a gente não precisa de tempo para isso, né? Porque a gente vai ter ou tempo no carro, ou tempo no transporte público. Da madrugada que você perde em branco. Em branco. Em algum momento você vai ter um tempo ali para pensar sobre isso, né? E aí eu vou dar uma zerada aqui nessa conversa, porque eu quero fazer uma pergunta bem... Porque assim, eu tô olhando pro relógio e eu tô assustada, porque tá passando muito rápido. Acho que a gente vai ter que marcar um segundo episódio. A gente tá tendo toda essa... Falando disso, né? E a gente tá falando de saúde mental. E a gente tá falando de vida moderna, louca, piloto automático, que tá todo mundo sem nem saber quem é. Quanto mais buscar saúde mental. O que é saúde mental? Nossa, essa é uma pergunta que me dá até uma coisa aqui. Eu acho que é a habilidade, a capacidade de lidar com as coisas que nos acontecem da forma como elas se apresentam. É ter a aceitação para os fatos da vida, mas também para como a gente reage a eles, entendendo que isso tudo é impermanente. Então, eu preciso entender que diante de momentos desafiadores, de perdas, a tristeza é sinal de saúde mental. Eu preciso entender que uma vida em que eu evito parar é uma vida de euforia, porque provavelmente eu estou terceirizando, condicionando a minha realização a coisas que estão fora e não dentro de mim. Eu preciso entender que essa euforia ela é um vício que eu estou alimentando e que pode me matar em última instância. Sim. Né? Ou, no mínimo, tirar a minha vida de mim, me roubar o meu tempo, que eu estou vendendo, porque o trabalho é isso. Né? Você está vendendo a sua vida. Você troca hora por dia. E aí você trabalha todos os dias, até muito além do que você deveria, para ganhar um dinheiro extra. E aí você faz o que com esse dinheiro extra? Você compra coisas que não precisa, para pertencer a grupos que você nem quer pertencer. Quando, no fundo, se você fosse embora às 18 horas, supostamente, né, você talvez não tivesse aquela bolsa, não pertencesse àquele grupo, mas tivesse um sono mais tranquilo, leveza, disposição para fazer esporte, olhar para sua família, para o BO que está ali, que você vai olhar e vai sentir medo, dor, mas não vai fugir do momento. Saúde mental é entender que você pode não gostar do que você está vivendo, mas você precisa gostar de quem você é ali. É entender que a felicidade também acontece em momentos difíceis. Você pode estar vivendo uma grande crise e se sentir inexplicavelmente feliz, porque aquela etapa, por mais sofrida que seja, ela é importante no cômputo geral da tua vida. Então, é poder entender essa diversidade de emoções como algo natural, que a gente não tem que evitar, que a gente não tem que tentar controlar, até porque não controlamos. Não tem pedido de licença para entrar e manifestar. E se permitir sentir, né, a capacidade somática do corpo de sentir, atravessar as emoções, navegar as emoções. Eu até acho que se a gente se permitir sentir, quando a gente se permite sentir, a gente consegue encontrar respostas muito claras de como resolver aquilo que a gente está passando, né? Eu estava dando uma palestra
estava dando uma palestra, não, estava dando uma aula para um grupo de pessoas do Rio Grande do Sul. Empresários, empreendedores, autônomos e, enfim, eu não sou especialista em trauma, mas eu estava dando uma aula de saúde, né? E eu falei muito isso, assim, de se permitir sentir e observar o que está sentindo e expor o que está sentindo. Porque ainda tem isso, né? Além das pessoas estarem muito se blindando de sentir, falar sobre o que está sentindo, então, já era. E eu vejo, você como psicóloga vai saber me dizer melhor, essa diferença, por exemplo, entre homens e mulheres. As mulheres, elas falam mais, elas se permitem mais sentir. Os homens, na maioria das vezes, eu pelo menos tenho essa percepção de que não, né? Porque homem não pode sentir. Expor o que sente, então piorou. Você concorda comigo ou eu tô... Tem algum viés aqui? Não, acho que não. Concordo sim, Manu. Fisiologicamente, o cérebro da mulher é diferente do cérebro do homem, né? Então, a mulher ela tem mais capacidade, segundo as pesquisas aí, né, para resolução de problemas, né, e os homens para atividades focadas. E isso faz toda a diferença quando a gente está falando sobre se permitir sentir. Mas eu acho que, para além dessa capacidade biológica, fisiológica, tem também os significados que a nossa geração, e isso está mudando para as próximas, eu vejo que eu tenho filhos, em idades, aliás, bem diferentes, né? O Enzo tem 22, o Miguel tem 15. Assim, eu já vejo uma coisa gritante em termos de mudança de geração, assim. E são meninos, né, trazendo esses enfrentamentos emocionais. Então, se o Miguel está triste, o Enzo diz, moleque, vai ficar triste? Seja homem. Eu falo, mas já nasceu, tá? Já é. O que você está falando dessa emoção aí? Não fica triste? Agora ele está bem melhor, já lida com isso, porque mãe psicóloga, coitada, não teria outra opção. Mas o instinto natural é a coisa do estigma. E o homem cresce em um ambiente em que também não é permitido sofrer. A gente fala, né, dessa questão que os homens nos relacionamentos, mesmo no ambiente de trabalho, são muito frios e tudo mais, mas a bem da verdade é que a gente não dá espaço para que esse sofrimento possa ser manifesto, para que as emoções, melhor dizendo, porque sofrimento existe quando você não pode sentir a emoção que você tem que sentir, né? Para que essas emoções possam ser manifestas como de fato são, naturais, esperadas, é saudável. Então, eu acho que tem, sim, muito de verdade no que você está dizendo, mas eu sinto que tem uma tarefa que, para além de qualquer outra coisa, é social, de permitir, gerar espaços de validação, porque a gente também é uma sociedade que não valida nada. Se eu vejo que algo está te deixando triste, eu vou, de alguma maneira, desqualificar o motivo. Aquele famoso que, graças a Deus, não se fala mais tanto nisso, mas pelo menos eu tenho esse viés do mimimi, né? Então, a gente desqualificava o motivo da dor porque a gente era muito impotente para lidar com aquilo. Sim. Só que a pessoa que estava sentindo dor, ela sentia, além da dor que não passava só porque a pessoa falou, viu? Que bobagem. Obrigada. Valeu a informação, mas não, né? Ela ainda tinha a dor de não se sentir acolhida, respeitada. E a gente invalida as pessoas a todo momento, né? Sim. Sem perceber. Então, nossa, estou com uma fome. Fome deve ter um menino que está ali no farol. Isso que é fome. Aí você pronto. Além de tudo, sente culpa, né? Assim, é difícil olhar e falar, mas você quer comer alguma coisa? Que horas que você comeu? Né? Nossa, também estou com fome. Nossa, eu detesto ficar com fome. Eu fico de mau humor. Sei lá, qualquer coisa. Inclusive, isso inclui não falar nada. Né? É permitido não emitir opinião para absolutamente tudo. Escutar, né? Vamos escutar, né? Então, acho que validar os espaços, validar quando os homens trazem as emoções. Perguntar também, porque a gente não pergunta o que é que você está sentindo. A gente normalmente fala o que você quer fazer. Né? Então, falta espaço. Falta, né? Mas a gente tem que ser aquela sementinha que vai... A gente só transforma o que aceita, né? Exatamente. Então, bom, isso é assim agora. Como é que a gente transforma isso, né? Exato. Ai, Cíntia, tá acabando. Eu tenho um monte de coisa aqui que eu queria falar ainda, mas, enfim, estamos acabando, porque você também tem a sua agenda aí a ser cumprida e eu não quero
comprometer o seu tempo, que é algo de tão precioso que a gente tem, né? A gente falou tanto de tempo aqui, né? Eu falo que tempo vale mais do que dinheiro, porque tempo, quando o ponteiro vai para frente, ele não volta. O dinheiro, quando a gente perde, a gente dá o nosso jeito de recuperar ou de fazer mais, né? E eu também não quero tomar mais o seu tempo, porque temos um compromisso com o tempo. Mas antes de terminar, eu sempre faço uma pergunta, que é: o que é qualidade de vida para você? Você que fala tanto de qualidade de vida. Eu acho que é ter conexão com o relógio interno, assim, entender o que é que faz sentido para você. Tem pessoas que querem fazer uma nova graduação aos 50, aos 60, e as pessoas dizem: nossa, mas agora que você podia viajar, você vai assumir um compromisso que exige tempo, né? Rotina, horário para entrar, sair, entrega de trabalho. Para essa pessoa, isso é qualidade de vida. Ela poder escolher o que ela vai fazer e trazer um pouco mais de consciência também para os nossos hábitos, né? A gente consegue almoçar longe do telefone, deixar o telefone na sala quando vai dormir, comprar o despertador, aquele antigo, e deixar o despertador ali para fazer a função, né? São pequenas coisas que eu acho que o que traz a qualidade de vida é a presença, né? Então, tentando traduzir isso na escolha de estudar, ou de viajar, ou de fazer uma nova jornada, não importa em que área da sua vida. Então, a qualidade ela tem a ver com a presença, com essa conexão, com a consciência que gera a intenção. Maravilhoso, gostei da conexão interna. Qualidade de vida, conexão interna. Fiquei com essa frase aqui na minha cabeça, porque faz todo sentido, né? Porque aí quando eu falo lá de que tudo começa pelo autoconhecimento, eu acho que é justamente isso. Se você quer buscar uma vida com mais qualidade, se conecte com o seu lado interno, para poder se conhecer mais e fazer suas escolhas. E ser você mesmo, né? Outro dos arrependimentos antes de morrer, não é esse? Exatamente. Não terceirizar a sua vida. Exato. Eu tenho uma analogia que eu ouvi um dia desse, eu nem lembro agora de quem foi, mas falando de escolhas, e falou assim: se você está em dúvida entre uma coisa ou outra do que você vai escolher, pega uma moeda e nem precisa jogar o cara e coroa. Escolhe o que vai ser qual lado, porque antes de você jogar, você já vai estar torcendo para um dos lados virar. Que legal, adorei. Então, isso ficou na minha cabeça. Eu falei: cara, e não é que é verdade? A gente já torce para o lado que a gente quer. Então, nem precisa jogar o cara e coroa, né? Então, Cíntia, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Passou muito rápido. E antes de terminar também, pode fazer onde é que as pessoas te encontram. Faça aí seu jabá, é o momento do jabá. O que você tem aí para as pessoas poderem buscar? Bom, tem o meu Instagram, que é o Cíntia Alves Praz. Lá tem o contato direto pro WhatsApp. E tem o Peraí, Deixa Eu Ler Meus Posts, que é um podcast que eu tenho com a doutora Ana Paula Pena, né, que é neurologista, e a Mariana Ferrão, que é jornalista e mentora. E a gente faz justamente essa coisa de: escuta, será que eu sou essa versão que eu estou contando para o mundo? Às vezes eu mesma tenho que ver o que eu estou falando para as pessoas fazerem, para ver se eu consigo fazer também, se eu dou conta. Maravilhoso. Porque a gente às vezes tem essa versão mais inspirada em nós, ela existe, só que a gente coloca ela para o mundo aqui, em forma de texto e foto, né, e vídeo. E é um convite para a gente, sabe, ser verdadeiro com a gente, assim, nesse sentido. Então, quero te agradecer, adorei estar aqui, gostei muito do papo, obrigada. Também, muito obrigada mesmo. E vai ter que ter outro, porque em algum momento a gente vai, porque é isso, as conversas. Falar de saúde mental é um universo que a gente explora para muitos lados, né? E sempre fica aqui com gostinho de quero mais. Mas, gente, eu queria, de novo, agradecer pela audiência de vocês, agradecer mais uma vez a presença da Cíntia. E não se esquece de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá, @manurios_AL. Se você ainda não tem o meu livro, tem aqui um link na descrição desse vídeo, com o link para você comprar o seu livro, ou lá no link da minha bio. Esse aqui já é seu. E até o próximo episódio.